Para onde você acha que essa guerra no Irã está indo? Como ela será resolvida e quais são as consequências prováveis? Bem, muito obrigado por me convidar, Tucker. Sou um grande fã, tenho admirado o seu trabalho há vários anos. Então, eu acho que essa guerra no Irã será muito parecida com a guerra na Ucrânia, ou seja, será prolongada, uma guerra de desgaste. Nenhum dos lados vai admitir derrota, mesmo que seja do interesse de ambos chegar a um cessar-fogo, e isso terá consequências dramáticas para a economia global. E essa guerra pode se arrastar por anos e anos. Já estamos vendo grandes repercussões na economia global, como o cancelamento de voos. No Sudeste Asiático, eles ficaram sem combustível, então estão pedindo para as pessoas ficarem em casa. E em mais alguns meses, especialistas estão prevendo uma escassez de alimentos, o que significa que as nações serão forçadas a racionar comida. Hoje houve uma grande escalada, pois os israelenses atacaram o maior campo de gás do Irã, e o Irã retaliou, atacando a infraestrutura energética do CCG. E o Irã declarou que seu propósito, seu objetivo, sua estratégia é levar o preço do petróleo a $200 por barril, o que terá um impacto realmente severo na economia global, porque toda a economia mundial depende do acesso à energia barata. Então, infelizmente, acho que podemos esperar que essa guerra se arraste por muitos e muitos anos. Eventualmente, os Estados Unidos enviarão tropas terrestres. Eventualmente, o Estreito de Hormuz será disputado. Eventualmente, isso vai se espalhar por todo o mundo. Eventualmente, outras nações serão envolvidas. Então, a Arábia Saudita está pensando em declarar guerra ao Irã, e a Arábia Saudita tem um pacto de defesa mútua com o Paquistão. Então, o Paquistão será envolvido nessa guerra. As coisas estão saindo do controle. E, recentemente, Larijani, que era o chefe de fato do esforço de guerra iraniano, foi assassinado. E ele era um estadista veterano, pragmático, no Irã, que tinha autoridade para negociar um cessar-fogo. Agora que ele se foi, realmente não há mais uma saída. Então, ambos os lados estão comprometidos com uma longa guerra de atrito. E as consequências para toda a economia global são bastante graves. Então, minha pergunta é, como há tantos atores globais, grandes potências globais, os EUA e a China, eu acho, que seriam prejudicados por isso, por que não há um incentivo para resolver isso rapidamente? E por que isso não pode acontecer? Uma vez que essa guerra começa, ela ganha um impulso e uma lógica próprios. Os Estados Unidos não têm realmente uma saída, ou seja, se tentarem negociar um cessar-fogo com o Irã pediria reparações, cerca de $1 trilhão, basicamente. O Irã pediria que os Estados Unidos deixassem o Oriente Médio permanentemente para garantir sua sobrevivência a longo prazo. Se os Estados Unidos fizessem isso, então as nações do GCC se tornariam coletivamente estados clientes do Irã, porque só o Irã pode garantir sua segurança, assim como o uso do Estreito de Hormuz. O GCC é a base do petrodólar. Então, o que o GCC faz é vender petróleo em dólares americanos e depois reciclar esse dinheiro de volta para a economia dos Estados Unidos. Portanto, se o GCC abandonasse o petrodólar, isso teria repercussões severas na economia americana. Além disso, haveria uma reação em cadeia, pois Japão e Coreia do Sul olhariam para o que aconteceu no Oriente Médio e decidiriam que os Estados Unidos não podem mais garantir sua segurança. Então, eles teriam que se remilitarizar e gastar todos os recursos para se adaptar à possível ameaça da China. E então, você tem a Europa, que também olharia para o que aconteceu no GCC e no Sudeste Asiático e pensaria, por que estamos financiando a Rússia? Não seria do nosso melhor interesse negociar um tratado de paz com a Rússia o quanto antes? Mas isso significaria o colapso do dólar americano como moeda de reserva global. Lembre-se de que os Estados Unidos estão sentados sobre $39 trilhões em dívida. Então, a economia americana é um esquema de pirâmide que depende de nações estrangeiras para continuarem comprando dólares americanos. Portanto, a economia dos EUA não seria capaz de suportar, essencialmente, uma retirada americana do Oriente Médio. Então, infelizmente, os americanos estão presos onde estão agora. Qual é a perspectiva chinesa sobre isso? Quero dizer, parece que a China tem interesse na paz no Golfo Pérsico, com aqueles 7 países produtores de petróleo. Por que a China não interviria para tentar resolver isso? Tanto os Estados Unidos quanto a China se beneficiam do status quo e a China há um grande interesse em ver uma solução muito rápida para esta guerra no Oriente Médio. A China importa cerca de 40% de suas necessidades energéticas dos países do Conselho de Cooperação do Golfo, CCG, incluindo não apenas petróleo iraniano, mas também gás natural do Catar. Certo. Como você bem observou, a China deseja muito que um cessar-fogo seja alcançado o mais rápido possível. Infelizmente, é da natureza do governo chinês não interferir em assuntos externos.
A China, na verdade, não possui uma estrutura geopolítica ou uma grande estratégia. O país que o mundo esperava que atuasse como estabilizador, a China, segundo este palestrante, está tanto incapaz quanto indisposta a impedir o que já está em andamento. O Estreito de Hormuz transporta cerca de 20% do suprimento diário de petróleo do mundo, e se esse corredor for fechado, o preço que você paga por comida, combustível e eletricidade começa a subir em semanas, não em meses. Isto não é um alerta sobre uma crise futura. É uma descrição de um sistema de pressão que já está se formando. Ela realmente acredita no comércio global e não tem um modelo definido para resolver conflitos armados. Por isso, os formuladores de políticas chineses realmente ficam sem saída. E, de fato, os formuladores de políticas chineses já se manifestaram publicamente dizendo que gostariam que o massacre, a violência no Oriente Médio, parasse o quanto antes e que o Estreito de Hormuz fosse reaberto. Mas, infelizmente, como mencionei anteriormente, quando uma guerra começa, ela ganha um impulso e uma lógica próprios, e é muito difícil parar uma guerra depois que ela se inicia. Então, se sua previsão estiver correta, e eu rezo para que não esteja, e tenho certeza que você também reza, espero que Sim, você está enganado. Mas se você não estiver errado, e isso continuar acontecendo da maneira como está agora, destruindo infraestrutura energética, destruindo de fato as civilizações da região, no Irã e nos países do Conselho de Cooperação do Golfo, CCG, como isso ficará daqui a, digamos, 2 anos em nível global, qual o efeito na economia global? esta guerra vai acelerar 3 grandes tendências e as nações vão querer se adaptar a uma nova realidade em que a energia não é mais barata e acessível. A primeira grande tendência é a desindustrialização, ou seja, neste momento há pessoas demais vivendo em cidades, e isso só é possível enquanto você pode importar energia e alimentos baratos. Mas quando a energia e os alimentos baratos acabam, você precisa de pessoas para trabalhar nos campos e produzir comida para a sua economia. Então é necessário desindustrializar e reduzir a dependência energética. Certo, essa é uma grande tendência que devemos ver muito em breve. A segunda grande tendência que devemos observar é a militarização, pois antes tínhamos a Pax Americana, em que os Estados Unidos basicamente garantiam a paz global e impediam que as nações entrassem em guerra umas contra as outras. Então, por exemplo, Trump intermediou um cessar-fogo entre Índia e Paquistão, porque essas duas nações têm muita hostilidade uma contra a outra. Mas agora que os Estados Unidos já não têm mais a aura de invencibilidade e capacidade, agora que o exército americano não parece mais todo-poderoso, os Estados Unidos não têm mais o poder de impedir que as crianças briguem no parquinho. Portanto, as nações precisam se remilitarizar, especialmente países como o Japão, que antes dependiam demais da proteção militar americana. Então esse é o segundo ponto, a remilitarização do mundo. E a terceira grande tendência que devemos observar é o mercantilismo. Ou seja, agora que o comércio global está sendo interrompido, as nações, especialmente as nações industriais avançadas como o Japão e a Alemanha, precisam criar suas próprias cadeias de suprimentos independentes e autossuficientes. Felizmente, os Estados Unidos não têm esse problema porque o hemisfério ocidental é extremamente rico e abundante em recursos naturais. Mas se você é o Japão ou a Alemanha, então precisa se expandir e ampliar suas fronteiras se quiser manter sua força industrial. Então, essas são as 3 grandes tendências que nós deveríamos ver muito rapidamente. Infelizmente, o maior perdedor desta guerra, independentemente de como ela termine, mesmo que os americanos vençam, o maior perdedor é o GCC, porque nos últimos 30, 40 anos, o GCC basicamente foi construído sobre uma miragem, já que é essencialmente um deserto com pouquíssimo acesso à água potável e quase nenhuma agricultura, e por isso não poderia realmente sustentar uma grande população. Mas com o petrodólar e com a proteção militar americana, então, as nações do GCC se sentiram livres para investir em tecnologia que lhes permitiu aumentar sua população, certo? Usinas de dessalinização, infraestrutura moderna. Então, você meio que viu esse crescimento massivo em Dubai, no Catar, em Riad. E o que essa guerra fez foi destruir essa miragem e revelar as limitações do GCC. Então, por exemplo, olhe para Dubai. Dubai, por muitos anos, se orgulhou de ser esse refúgio fiscal seguro, muito cosmopolita, muito aberto. Então, muitas pessoas ricas imigraram para Dubai. Mas por causa desta guerra, e estamos falando apenas de alguns drones atingindo hotéis, isso realmente destruiu a imagem de Dubai. E uma vez que você destrói essa miragem, nunca, jamais conseguirá reconstruí-la. Então, a ideia de Dubai como a futura Nova York ou Londres, a capital financeira do GCC, essa miragem evaporou.
O Irã em 5 anos? O Irã está sendo devastado neste momento. Os israelenses e americanos estão atacando infraestrutura crítica, então os israelenses atacaram o maior campo de gás do Irã. A usina de dessalinização foi destruída. Mas também precisamos lembrar do que está sendo escondido de nós. E o que está sendo escondido é o fato de que israelenses e americanos estão tentando destruir a capacidade do Estado de governar a nação. Porta aproximadamente 85% de seus alimentos. O mesmo estreito que este palestrante destacou na abertura, aquele por onde passa 1/5 do petróleo mundial, também transporta os navios cargueiros que mantêm essas cidades abastecidas de comida. Cada torre de vidro e ilha artificial no Golfo é, sob a superfície, uma estrutura que depende inteiramente de um único corredor permanecer aberto. O que ele diz a seguir sobre a rapidez com que isso pode mudar é justamente a parte que a maioria dos analistas financeiros decidiu, discretamente, não incluir em seus modelos. Basicamente, destruir o monopólio da violência pelo Estado. Então, o que estamos ouvindo são ataques a policiais, a instalações militares e a conversas sobre forças especiais entrando no Irã e começando a financiar grupos dissidentes, certo? Como os curdos e os baluches no sudeste do Irã. Então, não importa o que aconteça nesta guerra, vai ser muito difícil para o governo manter o controle nacional, mesmo que eles consigam sobreviver a esta guerra. E também, outro grande problema para o Irã é que nos últimos anos o país tem sofrido com a seca, então sua agricultura foi fortemente impactada. Na verdade, nós estávamos falando sobre mudar Teherã, tirar esses milhões de pessoas da cidade de Teherã, porque a capital já não consegue mais sustentar essa grande população. Esta guerra só vai agravar esses problemas ambientais, especialmente com os ataques à infraestrutura civil crítica, por exemplo, represas, reservatórios, usinas de dessalinização. E vai levar anos e anos para o Irã se recuperar dessa guerra como nação. Você tem basicamente o deslocamento dos assentamentos étnicos. Você tem a destruição da capacidade do Estado de fornecer serviços básicos. Mas a boa notícia para o Irã é que parece que eles conseguirão manter o controle sobre o Estreito de Hormuz. E isso é fundamental porque agora eles podem cobrar um pedágio de qualquer um que use o Estreito de Hormuz. E estão falando em 10%, o que deve gerar cerca de 800 bilhões de dólares por ano para o Irã. Então, a nação será destruída nesta guerra. Mas se conseguir aproveitar o orgulho do povo persa, se conseguir unificar o povo persa e se conseguir explorar de forma eficaz o recurso do Estreito de Hormuz, então podemos esperar que o Irã se reerga em, digamos, 10 a 20 anos. Onde estará Israel daqui a alguns anos? Se você observar quem mais se beneficia com essa guerra, é Israel, porque Israel tem uma ambição chamada Projeto do Grande Israel, que é o que eles acreditam que seu Deus, Yahweh, prometeu ao seu ancestral Abraão. E assim, eles acreditam que Yahweh prometeu a Abraão toda a terra desde o Nilo, no Egito, até o Eufrates, no Iraque. Se você olhar para o mapa inteiro, isso também se estende até a Anatólia, que é o sul da Turquia, e até mesmo a Arábia Saudita. Então, se você observar o que está acontecendo, bem, é conveniente que o CCG esteja sendo destruído. A Arábia Saudita provavelmente será envolvida nessa guerra. É possível que a Turquia também seja envolvida nessa guerra, e essa guerra permite que Israel refaça o Oriente Médio à sua própria imagem. Além disso, se você pensar bem, de acordo com a teoria dos jogos, a principal restrição para Israel alcançar o projeto do Grande Israel na verdade, não é o Irã, mas sim os Estados Unidos, porque os Estados Unidos garantem a segurança e proteção militar do CCG, Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, essas nações. E então, se Israel se tornar dominante, se tornar o hegemon do Oriente Médio, precisa descobrir como remover os Estados Unidos da equação. E para ser honesto, essa guerra mostrou as limitações do poder americano. Isso realmente irritou o povo americano. O povo americano não quer essa guerra. E o povo americano nem sequer entende por que os Estados Unidos estão no Oriente Médio. E por isso é muito possível que, independentemente do que aconteça nessa guerra, os Estados Unidos sejam forçados a se retirar do Oriente Médio, caso em que Israel conseguiria realizar seu projeto da Grande Israel. A realidade é que essa guerra no Oriente Médio já está tendo um impacto severo em toda a economia do Sudeste Asiático. A Índia importa cerca de 60% do seu petróleo do CCG. O Paquistão também importa a maior parte do seu petróleo. O Japão importa cerca de 75% do seu petróleo do CCG. A China importa cerca de 40%, certo? Essas economias sofrem impactos. Tailândia e Vietnã já estão sem combustível. Ao ir ao posto, não há nada para a moto. E as pessoas agora são forçadas a trabalhar de casa. Há racionamento de combustível, não há combustível de aviação. Então, isso está impactando todo o Sudeste Asiático.
Portanto, a questão não é quem será impactado, porque todos estão sendo impactados. A questão é quem será mais resiliente e mais disposto a inovar e se adaptar a essa nova realidade. Porque não estamos falando de uma guerra de curto prazo. Estamos falando de uma mudança de longo prazo na economia global e eu acho que a China será, na verdade, a menos resiliente e a menos preparada para se adaptar a essa nova realidade. Porque nos últimos 30, 40 anos, a China ficou muito rica graças à economia global, onde importa energia barata e exporta produtos manufaturados, e toda a economia chinesa atualmente se baseia nesse modelo. Agora, nos últimos 20 anos, a China vem caminhando para uma economia baseada no consumo e mais voltada para a inovação, como a IA. Mas, infelizmente, a própria IA depende de energia barata, e os consumidores chineses estão se recusando a gastar dinheiro por vários motivos, principalmente porque não estão tão otimistas em relação ao crescimento da China no futuro. Então, a poupança das famílias chinesas está em torno de 40%, e a menos que o governo consiga fazer com que os chineses gastem mais dinheiro, será muito difícil para a economia chinesa avançar para uma economia baseada no consumo. Toda a Ásia do Sudeste será impactada, e eu acho que a China será mais impactada no longo prazo. Talvez não no curto prazo, porque a China ainda tem acesso ao petróleo iraniano. Quero dizer, Scott Bessent anunciou hoje que eles vão suspender as sanções ao petróleo iraniano para garantir que a economia global não seja muito impactada por esta guerra. Mas a longo prazo, a economia chinesa está agora muito focada em exportação e manufatura para conseguir fazer a transição para uma economia muito mais diversificada.